irmãos, aqui é o seu irmão Cláudio Carvalho. Quero vos trazer um tema neste dia de hoje acerca do batismo, né? Alguns irmãos estão me perguntando, alguns inscritos: irmão Cláudio, eu posso batizar de novo, mas eu já sou batizado na igreja. Vamos falar acerca disso, irmãos, em nome de Jesus. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 5. Vai dizer o seguinte: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aleluia. O batismo é o mandamento do Senhor Jesus que representa a nossa entrega total a Deus no início, né, na nova vida com Cristo. O batismo nas águas é realizado por imersão, ou seja, a pessoa é completamente submersa sobre as águas. E o batismo, um só batismo, é o batismo nas águas, o rito público de confissão da única fé em um único Senhor e Salvador Jesus Cristo. O batismo é único, não por ter uma única forma ou por ser ministrado por uma única vez, mas por ser iniciação em Cristo no único corpo. Um só corpo, ou seja, todos os cristãos, é um corpo, se reúne a um corpo, uma só fé, um só batismo, um só Salvador. Em Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 16, vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Pregou. Aqueles que crerem é porque se arrependeram. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Creu pela fé, se arrependeu, se batizaram, alcançaram a salvação. E aí, as atitudes, as ações, vai mostrar os frutos dessa pessoa por crer, por ter se entregado a Cristo Jesus. Mas aonde surgiu essa heresia de se batizar duas vezes? Vamos entrar na história. E aí é a patrística. A heresia do rebatismo, batizar duas vezes, surgiu na controvérsia da patrística sobre a validade do batismo de hereges, especialmente no século III, por Cipriano de Cartago. E Firmiliano de Cesareia defende que os batismos fora da igreja eram inválidos e deveriam ser refeitos. Ou seja, esses hereges, Cipriano de Cartago e Firmiliano de Cesareia, eles defendem, isso é uma heresia muito grave, eles defendem que se um herege batizou tal cristão que se arrependeu, não é válido, tem que se rebatizar novamente. E quando Estevão I, o bispo de Roma, e posteriormente a tradição universal da igreja, afirmaram que o batismo é único, é um só batismo, é irrepetível. Essa heresia foi definitivamente condenada pelos concílios. O que são os concílios? A reunião dos cristãos. E pela teologia, o estudo da Bíblia Sagrada, por Santo Agostinho, estabelecendo o princípio de que o batismo realizado corretamente, mesmo por hereges, é válido e não pode ser repetido. Independente se o pastor herege ou não, se o batismo feito da forma correta, que o batismo só é feito de uma forma. Ele batisma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, submerso sobre as águas. Você se arrepende dos seus pecados, você está arrependido de seus pecados? Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E submerge ele sobre as águas, desce sobre as águas e depois levanta. Ou seja, o batismo é uma só vez. Mas vamos pegar aqui. Aqui eu trouxe uma rápida conclusão. Vamos lá. Top 1. Vamos lá. O problema do batismo de hereges e a origem da prática. Nos primeiros séculos do cristianismo surgiram diversas seitas heréticas, como os agnósticos, os montanistas e novacianos, que administrador seria necessário rebatizá-los ou bastaria uma simples imposição de mãos para recebê-los na comunhão da igreja.
A questão se agravou no século III, principalmente na África e no Oriente. Segundos consideravam inválidos porque fora da igreja não há salvação. Tópico 2. A posição de Cipriano de Cartago e Firminiano de Cesareia. Cipriano de Cartago, no ano de 252 d.C., no ano 258 d.C. Cipriano, o bispo de Cartago, foi um dos principais defensores da repetição do batismo para aqueles que foram batizados por hereges. Ou seja, para Cipriano só podia ser batizado, só era salvo, se fosse batizado pela igreja, se fosse batizado pelo corpo, pelo sacramento. Ele cria e ele pregoava que a eficácia desse sacramento, deste ato santo, dependia somente da igreja. Fora da igreja, hereges e sistemáticos não pertenciam ao Espírito Santo. O Firmiliano de Cesareia, no ano 268 d.C., acusava a Roma de erro. Não poderia haver um só batismo verdadeiro fora da igreja, pois o sagrado, ambos, não havia o batismo verdadeiro fora da igreja, fora do sagrado. Ambos os bispos viam necessariamente rebatizar, não como a reprodução do sacramento, mas como o verdadeiro batismo, uma vez que consideraram o primeiro era inválido. Ou seja, quando igrejas falam que você tem que batizar de novo, ele está dizendo que aonde você se batizou é inválido, não presta, não é certo. Que a igreja deles batiza da forma correta. Isso é uma seita, isso é heresia. Tópico 3. A oposição de Estevão I, o bispo de Roma. O bispo de Roma, Estevão I, 254 a 257 d.C., se opôs firmemente ao rebatismo. Ele foi contra rebatizar, defendendo o batismo válido, mesmo feito por herege, desde que seja feito com a forma trinitária. Que forma é essa trinitária? Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Feito dessa forma é válida. O tópico 4. O desfecho da controvérsia e a condenação do rebatismo. É condenável batizar 2 vezes. Isso é heresia. Isso é uma afronta a Deus. Está dizendo que o trabalho de Cristo não é válido. Está dizendo que o batismo não foi válido. Isso foi condenado no concílio de Arles, em 314, no concílio de Nicéia, 325, e Santo Agostinho, no século V. Com isso, a doutrina que afirma a necessidade do batismo foi considerada herética. Com isso, está dizendo que foi condenada batizar 2 vezes. Isso é heresia. Amém, irmãos? Para deixar bem claro, um só batismo, uma só fé, um só Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Não existe 2 batismos. Marcos capítulo 9, versículo 38 a 40, vai dizer assim: ó. Mestre, disse João, discípulo de Jesus, mestre, vimos o homem expulsando demônios. Em teu nome procuramos impedi-los, porque ele não era do nosso meio, não era de nós. Então Jesus Cristo disse: não impeçam. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar de mim logo em seguida. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Ou seja, mesmo que foi fora de certa denominação, de certa instituição, você foi batizado, é válido, é válido. O que Jesus está dizendo? Não impeçam.
Ninguém que faça um milagre em meu nome pode seguidamente sair falando mal de mim. Pois que não é contra nós, é a favor de nós. Lembra-te disso. O batismo é um só. A fé é uma só. O Salvador é um só. Amém, irmãos? Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.